Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui disponibilizando uma aula que eu estou resolvendo agora para enviar para os meus alunos, e aí vou deixá-la aqui também disponível no canal para você poder aprender algumas coisas aqui. Então a gente vai aprender hoje sobre formatação condicional, algumas coisas sobre formatação condicional. A gente vai aprender sobre a referência absoluta, a referência relativa. Coisas bem bacanas a gente tem aqui para aprender nessa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, direto para a aula. Nessa atividade aqui, vamos lá ver o que eu pedi para o pessoal aqui. Inserir um filtro utilizando atalho Ctrl+Shift+L. Então aqui já fica um ensinamento. Quando a gente quer colocar filtro, a gente tem um atalho para isso. É a combinação das teclas Ctrl, Shift e a letrinha L ali, tá bom? No teclado. Isso vai trazer automaticamente o filtro. Lembrando, a gente poderia pôr um filtro e vamos colocar aqui, olha só, nessa planilha, vamos selecionar ela. Selecionei a planilha, eu poderia colocar o filtro vindo na guia dados e clicando em filtro. Pronto, tá bom? Mas eu vou dar um Ctrl Z aqui para tirar o filtro, tá? Vou selecionar, também posso dar um Ctrl Shift, a seta para baixo, Ctrl Shift seta para a direita. Eu selecionei toda aquela tabela ali, só mostrando para vocês a combinação das teclas Ctrl Shift e seta direcional, que foi o que a gente aprendeu, tá? Agora eu vou dar o Ctrl Shift L, que foi o que eu falei ali, ó, Ctrl Shift L, e o filtro já apareceu aqui de forma mágica, beleza? Aí eu pedi uma outra coisa aqui, ó, utilize a legenda para identificar a população. Formatação condicional, realce de células. Dica, siga a legenda de baixo para cima, tá? Então aqui a gente tem algumas informações. Primeiro, a gente fazer uma formatação condicional. A gente sabe que formatação condicional está na nossa guia página inicial, formatação condicional. Só que aqui ele diz que é para fazer uma formatação condicional realce de células. Então ele está dizendo qual formatação condicional que ele quer que use. Bom, a primeira dica que a gente tem é a seguinte: quando a gente quer fazer uma formatação condicional, a gente precisa selecionar a região onde vai ser aplicada a formatação condicional. Beleza? Vamos clicar aqui no B2, que é o nosso primeiro valor. Isso a gente poderia arrastar selecionando, mas só para a gente praticar a combinação dos atalhos, né? Da combinação das teclas Ctrl, Shift e seta para baixo. Se eu quero ir até a última célula com valores, Ctrl Shift seta para baixo, selecionei todos os valores, beleza? Então a gente pode ir lá agora na formatação condicional e aplicar. Olha só que ele diz uma coisa aqui, ó, siga a legenda de baixo para cima. Tá, vamos fazer e depois eu vou explicar para você por quê. Nós temos uma legenda aqui e ela fala o quê? Menos de 1 milhão. Então vamos selecionar primeiro uma legenda em que a gente queira, ou melhor, uma formatação condicional em que a gente atenda o parâmetro de que a população seja menor que 1 milhão, né? Menos de, mesma coisa que menor do que, ok? E a cor que a gente quer é esse verde aqui. Então vamos lá, página inicial, formatação condicional, e aqui, ó, ele fala que é realce das células. Se eu quero realce das células e o meu filtro aqui diz que é menos de 1 milhão, então eu venho aqui no é menor do que, clico aqui, ele vai trazer automaticamente uma sugestão dele aqui, e não é o que a gente quer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai digitar 1 milhão aqui. Dica para quando ficar na dúvida de 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros, né? 1000 tem 3 zeros, 1 milhão tem 6 zeros. Então 1, aí você clica assim, ó, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Então agora eu tenho 6 zeros ali e eu tenho 1 milhão. Porém, olha só, ele selecionou ali e formatou com preenchimento vermelho claro e o texto em vermelho escuro. Não é o que eu quero. Eu quero aquele verde claro com o texto preto negrito. Então eu tenho que vir aqui e escolher formato personalizado. Beleza? Ele vai abrir uma nova tela aqui para eu escolher. Bom, ele já escolheu fonte, então já vamos colocar, ó, negrito, tá? A cor automático, tá? E eu posso colocar preto aqui se quiser, mas o automático já é o preto aqui. E agora eu preciso ir, bom, já tenho
a formatação da fonte. Agora eu preciso resolver a questão do preenchimento. Então eu venho aqui na guiazinha preenchimento, ó, vou arrastar para o lado aqui, para a gente escolher uma cor que seja parecida com aquela ali, ó. Então, olha, vamos ver, creio que seja exatamente essa daqui, ó, a segunda verde aqui. Então vou dar um OK, beleza, e pronto, minha formatação condicional já está pronta. Eu vou clicar fora, você vai ver que é o mesmo verde que a gente tem ali. Beleza? Vou selecionar novamente para eu agora colocar a formatação de mais de 1 milhão. Tá? Mais de 1, se menos D é a mesma coisa que menor do que, mais D é a mesma coisa do que maior do que. Então vou de novo, página inicial, formatação condicional, regra de realce da célula, só que agora eu vou escolher o que? É maior do que, beleza? Cliquei em maior do que. Se eu quero mais de 1 milhão, vou digitar novamente 1 milhão. Como que a gente aprendeu? 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros, beleza? Aí nós vamos vir aqui em formato personalizado, abriu a janela, vamos escolher a fonte branca, né? O que está aqui, negrito. E o preenchimento, nós vamos vir aqui no verde. Esse verde aqui, que é aquele que está ali, né? Então, vamos dar um OK. E pronto. Preenchimento realizado. Aí você vai falar assim, opa, mas tem um problema, ele preencheu todos. E olha aqui, ó. Esse valor aqui, ele é maior que 100 mil. Ou 100 milhões, como está aqui. Por que que ele está selecionado? Bom, a gente selecionou tudo e falou que queria que todos os valores maiores que 1 milhão fossem selecionados dessa forma, beleza? Então ele já selecionou. O que a gente quer agora é fazer uma nova regra dizendo que se for mais de 100 milhões, aí ele faça uma outra regra, tá bom? Vamos fazer isso e aí depois a gente termina a explicação. Regras de realce é maior do que, eu quero agora mais de 100 milhões. Então como é que eu escrevo 100 milhões? Ó, 1, 2, 3, primeiro 100, agora 1, 2, 3 de milhões e 1, 2, 3 de mil, tá? Então, agora eu digitei 100 milhões. Vou voltar aqui no meu formato personalizado e agora, olha, como ele selecionou, já veio pelo último que a gente estava aqui, que é o preenchimento, vou clicar nesse último verde, que é o que está ali em cima, vou voltar aqui na fonte, vou escolher negrito e fonte branca, que é o que está ali também, beleza? Vou dar um OK, OK, vamos ver, olha só, ele agora já fez certinho, olha, o verde claro, o verde intermediário e um verde mais escuro, beleza? Então, vamos pensar aqui por que que ele fez isso. Vamos voltar aqui, ó, vamos selecionar, vem aqui, ó, página inicial, formatação condicional, e vamos aqui, ó, gerenciar regras. O que que faz essa opção? Vamos clicar, ele vai abrir aqui, ó. E ele abriu e trouxe para mim as regras que eu tenho naquela parte que eu selecionei. Observe aqui, ó, mostrar regras de formatação para quem? Para a seleção atual, que é onde eu selecionei. Então ele mostra aqui as regras que eu criei, tá? Então eu tenho uma regra para valor quando for menor que 1 milhão, uma regra quando for maior que 1 milhão e uma regra quando for maior que 100 milhões. Por que que eu fiz de baixo para cima? Exatamente por causa dessas duas opções. Porque você viu que quando eu coloquei maior que 1 milhão, ele selecionou tudo. Porém, quando eu vim criei uma nova regra dizendo que seria maior que 100 milhões, ele foi e o valor que era maior que 100 milhões, ele selecionou, ele formatou dessa forma como eu fiz primeiro. Então, regras de formatação condicional, quando eu crio elas aparecem nessa caixinha na ordem inversa que foram criadas. Como assim? Você pode ver que eu criei primeiro essa, aí depois eu criei essa e depois eu criei essa. Se essa regra aqui fosse criada depois, ela não se sobreporia à outra. Então, o que a formatação condicional faz aqui? Ela vem nessa ordem e ela seleciona. Poxa, valor da célula maior que 100 milhões. Ele acha o primeiro valor ali e seleciona. E formata com esse verde escuro, beleza. Aí depois ele procura um valor que seja maior que 1 milhão. Ele achou esses daqui. Ele vai e formata também. Aí depois ele vem e procura um
que seja menor que 1 milhão. E aí ele formata aqui. Porém, se essa regra tivesse invertida, ele ia desobedecer. Olha, deixa eu mostrar uma coisa para você. Ó. Vou clicar nessa regra aqui e tem uma opção aqui, ó, uma setinha para cima, ó, mover para cima. Se eu der um mover, olha, o que, que vai acontecer? A segunda regra passou a ser a primeira. Olha, eu vou dar um aplicar. Olha ali, observe que o valor que antes estava com esse negrito escuro, com esse verde escuro, ele passou a ter a mesma formatação que as células de baixo. Por que que isso aconteceu? Porque ele fez essa verificação primeiro e encontrou que esse valor de 215 ele é maior do que 1 milhão. E pronto, ele já adotou isso. E aí todos os valores são maior que 1 milhão. E ele desconsidera esse daqui. Então eu preciso que os maiores valores apareçam primeiro. Olha, eu vou voltar agora, vou pegar esse valor, olha, setinha para cima, joguei ele para cima. Eu vou aplicar, observe que novamente ele formatou como negrito ou como verde escuro a primeira opção que atende essa regra. Nenhum outro valor nessa tabela é maior que 100 milhões. Então ele verifica todos os valores e não aplica. Aí ele vai para a nova regra. É essa regra agora. Tem algum valor que seja maior que 1 milhão? Todos esses valores do B3 até o B11 são maiores que 1 milhão. Então ele vai lá e aplica aquela ali. Beleza, tem mais regra? Tem essa aqui, ó, valores menores que 1 milhão. Aí ele vai, pega todos os valores, olha e vê que somente B12 e B13 são menores que 1 milhão e ele aplica a terceira regra. Então é importante seguir essa sequência porque veja que eu tenho duas verificações de maior. Um é maior que 1 milhão e o outro é maior que 100 milhões. Você concorda comigo que 100 milhões é maior que 1 milhão. Então, qualquer valor, ele poderia dar a formatação de 1 milhão. Então, eu preciso primeiro fazer a formatação do maior número e depois do segundo maior número. E aí, se tivesse um terceiro, do terceiro. Mas nesse caso, como são só dois que são verificação de maior, a terceira opção é a do menor do que. Beleza? Vou dar um OK. Pronto. Agora, vamos lá. O que está pedindo aqui? Inserir separador de milhar na população. A gente já aprendeu isso. O que é o separador de milhar? É aquele pontinho que vem depois de cada 3 casas. Cada 3 casas, né? Quando eu tenho 1000, então fica 1.3 zeros, né? Então é isso que eu quero. Fica mais fácil ler, porque olhando aqui fica difícil saber qual é esse número. Mas quando eu aplico, ó, vou selecionar, venho aqui na página inicial. E aí eu venho aqui em número nessa setinha, beleza? Escolhi a opção número, já está escolhida na verdade. E eu vou clicar em usar separador de 1000. Se esse formato não tivesse como número, provavelmente ele ia acrescentar 2 casas decimais aqui. Era só eu reduzir, né? Provavelmente estaria assim, só reduziria para 0 casas decimais, porque população não precisa ter casas decimais depois da vírgula. Dou um OK. Olha o que acontece agora, olha. Ele traz os pontos. Não fica mais fácil agora eu dizer que aqui tem 215.353.588 pessoas do que antes, né? Antes ficaria muito difícil, tá bom? Então, aplicadas as formatações condicionais. Vamos para nossa planilha 2, atividade 2. O que está pedindo aqui? Vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar para a nossa tabela. Eu tenho um país, tenho a população desse país, e tem o salário mínimo aplicado a esse país, tá? Então, o que ele diz aqui? Supondo que toda a população, é lógico que a gente sabe que numa população nem todo mundo ganha salário mínimo, né? Mas aqui fazendo uma suposição que todas as pessoas, toda a população, né, desses países ganhe um salário mínimo, né, esse valor, ele pede assim, calcule o gasto de cada país, né? Quanto que os países gastam com o salário mínimo, né? Que seria, na verdade, o quê? O salário mínimo multiplicado pela população, beleza? Então, o que eu vou fazer é multiplicar direto, igual o salário mínimo vezes a população. Lembra que na multiplicação, isso pode ser inverso, tá? Eu posso também, ao invés de multiplicar
o salário pela população, eu poderia multiplicar a população pelo salário, pelaquela regra de que a ordem dos produtos ou a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Só dá um enter e pronto, apareceu aqui. Beleza, apareceu um valor estranho porque é um número muito grande. Vamos aplicar logo aqui, ó, página inicial, vamos clicar no formato de moeda para ele já trazer aqui, porque aí eu quebro aquela regra do limitador ali da quantidade de casas, tá bom? E aí eu já resolvi essa orientação que é de inserir o símbolo de moeda de salário no salário e no gasto. Tá. Aliás, no salário eu não apliquei ainda, então vamos selecionar o salário aqui, página inicial, moeda. Pronto, agora apareceu. Agora, o que eu posso fazer? Eu simplesmente posso dar um duplo clique. Por quê? Ele fala assim, utilizando referências relativas, que é para eu calcular o gasto. O que é referência relativa? Lembra? Referência relativa é que eu não tenho travamento de célula. Quando eu der um duplo clique aqui, o que vai acontecer? O C2 vai virar C3 e o B2 vai virar B3. Então, é exatamente o que eu quero que aconteça, né? Que toda vez que eu puxar para baixo os meus valores, ele vá atualizando os valores aqui dentro. Ó. Na linha 7, eu quero multiplicar exatamente o valor do C7, que é o salário, vezes B7, que é a população do Equador, ok? Então, pronto. Atualizei, você viu que deu um valor meio esquisito aqui. Isso acontece quando a célula ela é menor, né? A largura da coluna ali ela é menor do que a quantidade de caracteres que tem aquele valor. Como que eu corrijo isso? Eu trago o meu mouse para cá, virou aquela cruzetinha ali na coluna, na extremidade direita da coluna. Eu só dou um duplo clique, ele se ajusta automaticamente para caber o valor que a gente queria calcular. Beleza? Calculado então o valor do gasto fictício aqui, né, de cada país com os salários mínimos. Aqui só tem observação, que é uma situação hipotética onde toda a população recebe salário, a gente já falou sobre isso, e que esses valores foram encontrados no Google de acordo com a moeda de cada país convertido para real aí, tá bom? Beleza. Vamos lá. Atividade número 3. A gente tem uma situação muito parecida com aquela lá. Acontece que agora eu vou precisar usar referências absolutas. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Considere a situação fictícia de crescimento populacional de 10% ao ano para cada país. Tá? Então, eu tenho os países, a população, e aqui eu preciso calcular qual é o aumento populacional. Então, eu deixei uma coluna de aumento populacional, ou seja, vou calcular quantas pessoas que aumentou, quantas pessoas ou qual foi o aumento populacional. Beleza, esse aumento somado com a população antiga dá a nova população, que é o que eu vou calcular na coluna D, beleza? Aqui tem a orientação, utilize referência absoluta para encontrar o aumento populacional da coluna C e encontre a nova população de cada país, coluna C mais coluna D. Então tá mastigadinho aqui o que você precisa fazer. Beleza. Uma coisa que a gente precisa fazer então aqui é multiplicar a nossa população pelo valor de 10%. Beleza, eu deixei aqui no C2 ou no C1 crescimento anual de 10%, que foi o que eu falei aqui. Então eu posso simplesmente multiplicar a população por esse valor de C1. Beleza? Então o que seria? Igual o que? A população aqui, né, B4 da Argentina, vezes o C1. Ok? Beleza, aqui eu já tenho calculadinho aqui quanto foi o aumento. 4.601.023 pessoas. Beleza, 10% certinho aqui, né? Já arredondado, tá? Porém, a gente tem um problema, que é se eu arrastar para baixo, eu vou ter vários erros. Por que isso aconteceu? Porque quando eu arrasto para baixo, o Excel aplica referências relativas. E nesse caso eu não posso ter referência relativa. Por quê? Porque relativo, lembra? Relativo é aquilo que muda. Então toda vez que eu arrasto para baixo, ele vai ajustando as linhas. Quando eu arrasto para a direita ou para a esquerda, ele ajusta as colunas. Nesse caso, quando eu arrastar para baixo, eu quero que ele ajuste as linhas relacionada à população. Então, aqui no C5 eu quero calcular a população de B5, no C6 eu quero calcular a população do B6,
Porém, a referência absoluta deve estar em relação ao cálculo dos 10%, que é C1. C1 não pode mudar. Toda vez eu vou multiplicar a nova linha por C1, então eu preciso travar ali. Como que eu faço isso? Bom, eu posso travar tanto C quanto 1, mas o que eu quero travar é 1. 1 é a linha 1, para que ele nunca ajuste. Beleza? Já que eu só vou arrastar para baixo, eu posso travar somente aqui. Duas formas de travar. Eu posso usar o F4, e aí se você tem um notebook, provavelmente o F4 vai ter algum símbolo ali do lado dele. Se ele tiver azulzinho ou se tiver alguma coisa junto com o F4, você vai precisar apertar provavelmente a tecla FN. Se você tem um computador, você deve ter o F4 sozinho, então você só precisa pressionar o F4. No meu caso, eu estou no notebook, eu vou pressionar a tecla FN e junto a tecla F4. Olha só, quando eu faço isso, ele coloca um cifrão antes da coluna C e um cifrão antes da linha 1, tá? Isso ele está dizendo, eu travei tanto a linha quanto a coluna, ou tanto a coluna como a linha. Se eu arrastar tanto lateralmente quanto verticalmente, ele vai estar sempre travado no C1. Posso fazer isso? Posso, mas não é o que eu preciso. A única coisa que eu preciso que esteja travado é a linha 1. Então eu posso apertar novamente o F4 e agora observe que ele destravou, né? Ele tirou o cifrão de trás do C, que é a coluna, e deixou no 1, que é somente a linha. Exatamente o que eu quero, tá? Eu posso dar Enter, dar um duplo clique e agora ele vai se ajustar. Por que ele parou aqui? Porque tinha valores até aqui, ele só veio até o final, mas eu posso dar um novo duplo clique e ele vai até o final da planilha mesmo, tá bom? Uma outra coisa que você poderia fazer, olha, eu vou até apagar esses valores. O que você também poderia fazer, ao invés de usar o F4, é vir aqui atrás do 1 e vir no Shift e o 4, aí em cima do 4 do teclado alfanumérico, né? Deve ter um cifrão aí. Você pode pôr ele manualmente, tá bom? É a mesma coisa. Algumas pessoas preferem, é mais rápido. Outras pessoas preferem usar o F4. Dei duplo clique, ajustou até o final. Beleza? Agora, ficou simples. Como eu já travei tudo em C1, observe que sempre, vamos escolher aqui, linha 10. Ele fez o que? Ele multiplicou o valor do B10, beleza? Que era o que eu queria, a população da Guiana. E ele multiplicou por quem? Pelo C1. Então, observe que todas as linhas ele multiplica por C1. C1 está travado, ele não ajusta. Isso é referência absoluta. Agora, o que eu preciso é fazer o quê? Saber quanto que é a nova população. A nova população é a população atual mais esse aumento. Então, ou a população antiga mais o aumento. Então, é isso, igual a população antiga mais o aumento. Beleza? Agora, eu dou um duplo clique e pronto, arrastei. Arrastou até o final, tá corretinho. A única coisa que tá errado aqui, ou que não é que tá errado, mas que não faz sentido, é que observe que a nova população da Argentina agora é de 50.611.257,40 pessoas. A gente não tem isso na população, né? A gente não tem 1,2 pessoas, 1,2 pessoas, né? Então a gente pode ocultar esse valor aqui, que ele vai fazer o seguinte: se esse valor depois da vírgula for maior que 4, ele vai aumentar um número aqui. Por exemplo, a Argentina é 0,40, então vai continuar 257. Mas a Bolívia é 0,70. Você vai ver que o 911 vai virar 912, tá? É só um arredondamento. Vamos ver como que faz isso. Vem aqui na página inicial e aqui, nessas opções, nessas duas opções aqui em número, tem, aumentar casas decimais, né? Então ele ia colocar mais zeros depois da vírgula, ou diminuir casas decimais, que é exatamente o que eu quero. Eu quero tirar essas casas decimais. Então eu vou dar um clique, observe que sumiu a primeira casa decimal. Eu vou clicar mais um e agora ele arredondou. Como eu te falei, o 11 aqui da Argentina, né, o final 911 virou 912, ou melhor, da Bolívia, né? E de outros países provavelmente aconteceu, é que a gente não observou, mas ele já fez o arredondamento, tá bom? Então, agora eu tenho a população de todo mundo, já está aplicado aqui separador de milhar, ficou bem fácil para a gente conseguir encontrar aqui os valores e conseguir lê-los.
Beleza? Bom, agora eu espero que os meus alunos tenham entendido aqui a explicação, a resolução da atividade, e você que ainda não é meu aluno, mas que me acompanha aqui no canal também tenha entendido. Uma aula um pouco mais longa, mas eu fiz questão de fazer passo a passo para que você possa compreender como que funciona a dinâmica de referências absolutas, referência relativa, formatação condicional. Eu espero que tenha sido de grande utilidade para você aí. Bom, e se isso acrescentou na sua vida, se isso te ajudou, eu quero só te pedir para dar um joinha aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e principalmente ative o sininho de notificações para você ficar por dentro. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber as notificações ali, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.